Pessoal, boa tarde, shalom. Deus abençoe sua tarde, né? Deus abençoe seu meio-dia. Que o Espírito Santo de Deus visite aí a tua casa, visite aí a tua mesa, visite aí o teu lar. Que a glória do Senhor, que a glória da segunda casa invada a tua casa nessa tarde. Que a bênção do Senhor seja com você, te alcance nesse momento, no nome de Jesus. Amém, queridos? Estou passando aqui, amados, para dar um complemento a essa palavra que você viu aí no carrossel. Esses dois carrosséis que foi postado aí, eles falam de Rode e fala da prisão de Pedro. E eu quero falar hoje de como você entra e como você sai de uma prisão e o que as pessoas estão esperando dessa prisão. Essa passagem aqui, esse capítulo 12 do livro de Atos, ele é uma profundidade de aprendizado, uma profundidade de chaves espirituais, principalmente para a igreja. Principalmente para a igreja do Senhor. O capítulo 12 do livro de Atos é espetacular. Se você parar um pouco, tomar um café, sentar, para você construir dentro de você, você receber, você tomar posse de tudo que está na palavra, aqui no capítulo 12 do livro de Atos, você vai ver que tem coisas espetaculares, né? Se a gente fosse esmiuçar, se alongar na atitude de Rode, né? Na alegria de Rode em ver Pedro solto, né? A alegria, porque aquela alegria de Rode não era só de ver Pedro, era também de dizer assim, nós estamos aqui em oração, alguém bate na porta, eu corro para a porta, é Pedro. Deus respondeu a nossa oração instantaneamente. E acontece, queridos. Deus já respondeu orações minhas instantaneamente. Né? Aquela alegria. E a gente vê também a gratidão de Pedro. Quando ele saiu da prisão, quando ele entendeu que ele não estava vivendo uma visão, mas que ele estava vivendo um sobrenatural de Deus, quando ele entendeu que havia uma igreja orando por ele e que tudo tinha acontecido, o primeiro lugar que Pedro foi para a casa de Maria dizer aos irmãos que havia sido solto. Aí aqui, ó, no final do capítulo, no final do versículo 17, é que diz assim, então saiu e foi para outro lugar. Pedro só foi para outro lugar, queridos, depois, olha essa chave, para destravar teu destino, para destravar tua tarde, o poder da gratidão, o poder da alegria, o poder do contentamento. Porque aqui está dizendo, queridos, que primeiro ele foi, vamos ver aqui, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e os irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Então ele foi cuidar do que tinha que ser feito. Mas primeiro ele foi lá dizer, olha, Deus respondeu às suas orações. Eu estou livre. Aqui nem fala que se ele contou como aconteceu, mas só cale-se. Cale-se. Calem-se, cale-se. Olha, irmão, as chaves. Cale-se. Porque ele mandou os irmãos se calar se aquele era um momento de tamanha alegria? Por que ele mandou aqueles irmãos se calarem se aquele era um momento de muita alegria, de muito alvoroço, de muito abraço, de vem pra cá, vamos comemorar, Deus respondeu. Já seguia a linha da Rode, né? Porque a Rode já tinha ficado tão alegre que não deu conta nem de abrir a porta para Pedro entrar. Então, queridos, aquele era esse momento. O que eu aprendo com isso, irmão? Que a alegria do Senhor é a nossa força. E isso está dizendo toda hora aqui na palavra de Deus. E eu aprendo aqui também que
há vitórias que o Senhor nos entrega que é para a gente receber e se calar. Pelo menos no primeiro momento. Pelo menos naquele primeiro momento veio a resposta, veio. Cale-se. Cale-se. Ó, Deus acabou de responder. Então, se cale. Se cale. Fique calado. Daí eu vou para outro lugar. Irmãos, o Espírito Santo, ele ministra a palavra dele na minha vida e na sua, de acordo com as nossas necessidades. De acordo com o que eu preciso, de acordo com o que você precisa. E olha que chave nesse começo de mês, olha que chaves nós temos recebido, irmãos, depois de uma conferência profética de novos ciclos. Se você for entender, se você prestar atenção ao que Deus está fazendo depois de uma conferência profética, depois de algumas diretrizes que nós recebemos por esse novo ciclo, olha o que Deus está falando, a alegria de Hold. Aqui capítulo 12 de Atos é um livro cheio de estratégias, chaves para nós vencermos e permanecermos, né? Como foi que a pastora Patrícia disse, para o ciclo vir, para o ciclo continuar, para a gente avançar, a gente vai precisar querer continuar, a gente vai querer permanecer nesse ciclo, porque não é fácil. É um rompimento, você sai de um ciclo para outro, é um rompimento, como ela mesmo diz, é uma gestação, é uma criança que nasce, é um ciclo novo que nasce. E aqui está dizendo que Hold se alegrou, irmão, se alegra ainda na adversidade. Ainda não rompeu, as prisões ainda não se abriram, as cadeias ainda não se abriram, se alegra com o teu irmão. Olha que chave linda, a alegria. É necessário que a gente permaneça alegre. Deus entregou aquela bênção na vida de Hold e ela se alegrou. E logo em seguida, da alegria de Hold, vem a gratidão de Pedro. Deixa eu ir até os meus irmãos, dizer para eles que o que eles estavam orando por mim, o Senhor respondeu. Quando ele entendeu, irmão, porque aqui diz que quando Pedro saiu, quando o anjo tocou em Pedro, levanta, coloca a tua sandália, coloca a tua capa e vem, a Bíblia diz que para Pedro ainda era uma visão que Pedro estava tendo. Ele não tinha certeza ainda. Vamos conferir? Aqui diz, ó. Já pulei, foi para outro lado. Aqui diz, ó. O anjo disse, calce as suas sandálias. E Pedro assim fez. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Ele não sabia que era uma coisa real. Para ele, irmão, ele ainda estava ali vivendo uma visão. Não era real. Mas eu quero ver... tá aqui. No final do versículo 9, ele diz assim, saindo Pedro e seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Assim, tudo lhe parecia uma visão. Tudo lhe parecia que ele estava sonhando, mas quando ele entendeu que aquilo ali era real, o que ele disse? Passou, seguiu o anjo, as cadeias se quebraram, ele seguiu, o anjo foi com ele até um certo momento, que eu acredito que é uma outra chave que a gente aprende, depois de liberta, depois das cadeias, das prisões caírem, irmão, a Bíblia diz que o anjo ainda caminha com a gente até certo tempo. O que eu aprendo nessa tarde, com esse até certo tempo? É que, tipo assim, você ainda é menino, você acabou de ser liberto, você acabou de romper as cadeias espirituais, você acabou de sair do mundo, você acabou de dizer adeus para muita coisa da tua vida, você acabou de entrar num novo ciclo. Eu vou te conduzir até um certo tempo, mas vai chegar um certo tempo que você tem que se tornar adulto, que você tem que tomar decisões, que você tem que estar preparado para as pancadas que virão, para as decepções que virão, para o dia mau que virá. Eu vou contigo até um determinado tempo da tua vida, mas dali então tu tem que seguir a viagem. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a questão é que a gente pega uma Bíblia como essa aqui e acha que ela só é um livro qualquer, e ela não é. Ela não é, isso aqui é cheio de estratégia, cheio de chave, cheio de vitória, cheio de apontamento, de direcionamento, cheio de conselho, para que a gente vença todo dia.
Porque Jesus disse, eu estou indo, mas eu estarei contigo todos os dias. Então, se ele está comigo todos os dias, ele vai dizer, ei, Socorro, abre a Bíblia, que eu tenho algo para te entregar nessa manhã. Eu tenho um direcionamento para ti nessa manhã. Eu tenho algo para te entregar nessa manhã. E é importante, irmãos, o que nós vamos entender com essa palavra e receber esse direcionamento e não fazer papel de menino. Paulo disse que a gente é menino, mas tem uma hora que tem que virar adulto. Eu era menina, agia como menina, agora eu sou adulta, ajo como adulta. Irmãos, essa palavra está sendo uma lapada para mim, porque você não sabe como eu acordei hoje. O dia não acordei muito bem não, filho. Acordei e fiquei na cama, porque não estava com vontade de levantar. Eu não estava com vontade de levantar. Aí Deus, o quê? Vamos lá para Atos 12. Irmão, se a palavra estiver dentro de você, tem momentos na tua vida que tu não vai nem precisar abrir a Bíblia. Porque o próprio Deus vai trazer à memória o que te dá esperança e vai dizer assim, lembra dessa palavra? Lembra. Pô, levanta, eu quero concluir. E para concluir, para me vir aqui falar, tem que concluir primeiro em mim. Tem que concluir primeiro em mim. Aí, como não bastasse muito, né? A doutora vai lá e entra numa live. É isso, irmãos. É isso. Então, quando o anjo foi até um determinado tempo, disse assim, até aqui eu vou contigo. Isso é uma chave, irmão. Primeira chave é a alegria. A alegria de Hold. A alegria de Hold. A segunda chave é o quê? Mesmo achando que eu estou pensando, não estou achando que é real, mas quando eu descubro que é real, entendeu? Quando eu entendo que é real, quando eu entendo que eu preciso me tornar uma pessoa adulta nas minhas atitudes, ter um caráter maduro, ser um filho maduro, raios, o que eu faço? Eu volto lá na casa dos irmãos que me ajudaram. Eu volto lá na casa da Rebeca. Eu volto lá nos 4 amigos que o Senhor levantou. Olha, irmão, como é que Deus não trabalha. Eu entrei aqui para falar outra coisa. Eu entrei aqui para falar outra coisa. E Deus disse, não, que você e os outros estão precisando ouvir é isso. E até isso você tem que ter maturidade para abrir a boca e dizer aquilo que o Espírito Santo manda e não aquilo que eu quero ouvir ou falar. A Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia, a palavra de Deus, o trabalhar do Espírito Santo na minha vida e na sua é aperfeiçoar da forma como Deus quer nos usar. Romano diz o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o seu propósito. Só que a pessoa só pega assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E o propósito? E o final do versículo? Porque se tudo coopera para o propósito de Deus, então eu ser esmagada faz parte do propósito. Eu ser torcida, moldada, faz parte do propósito. Tem uma outra palavra que o Senhor me deu nesta manhã que nós vamos falar sobre ela depois. Então, queridos, quando eu entender que eu estava presa, com 16 saudades me aguardando, que tinha uma sentença de morte para o dia seguinte, para amanhã seguinte, não era nem o dia, porque eu ainda tinha o dia todo, não, era para o amanhã seguinte, e eu entender que tem alguém, pessoas orando por mim, eu entender que tinha uma igreja fiel orando por mim, que tinha amigos fiéis, irmãos fiéis, cuidando, ajudando, eu tenho que voltar lá. Tá aqui. Antes de eu cuidar da minha vida, antes de eu seguir para fazer aquilo que Deus me enviou, eu tenho que primeiro voltar lá e dizer assim, ei, deu tudo certo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ei, deu certo. Ei, funcionou. Ei, Deus ouviu. Sabe, irmãos? Porque o testemunho, ele encoraja. A Bíblia diz lá em Hebreus e também em Apocalipse que nós somos testemunhas de Jesus. Testemunho. Então, quando algo acontece na nossa vida, resposta de oração, entendeu? Do jeito que eu vou me tornar uma resposta de oração, como Pedro se tornou, depois já era e se tornou mais ainda, resposta de oração na vida de alguém, quando eu e você somos libertos, alcançados por alguma graça, por algum favor, nós vamos nos tornar
resposta de oração na vida de alguém no nosso propósito. Então eu sou uma resposta de oração. Então eu tenho que voltar lá e ter gratidão. Eu tenho que voltar lá e contar para ele, irmão, deu certo, ei, funcionou. Apenas se calem. Apenas se calem. Porque também é uma outra chave. Lembra que eu falei no começo? Porque tem coisa, irmão, que Deus vai fazer e tu vai contar para todo mundo. Aconteceu, ei, deu certo, ei. Mas tem coisa, irmãos, que Deus vai responder e tu vai ficar calada. Tem resposta de oração que tu vai comemorar só com quem te ajudou. Eita glória! O Espírito Santo é muito engraçado, gente. Como foi que eu falei no começo da live? Que eu ia falar outra coisa. Irmãos, o Espírito Santo é lindo. Tem coisas, irmãos, tem respostas de oração que tu vai comemorar e compartilhar só com quem estava do teu lado. Só quem subiu o telhado para te levar até Jesus. Só com quem orou por ti. Só quem disse assim, ei, vamos levantar aqui um grupo de oração no dia de hoje, pode ser até pelo WhatsApp. Vamos levantar aqui um grupo de oração, porque tem alguém precisando de oração. Tem um irmão nosso que está preso com sentença de morte para morrer amanhã. Mas vamos orar aqui, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Isso é viver o evangelho, irmãos. Isso é viver o evangelho, isso é ser igreja. Se você estiver pensando que todo mundo que está com a Bíblia debaixo do braço dentro de uma igreja vai para o céu, não vai não. Vai aos escolhidos, vai ao remanescente, vai ao que pratica, sabe? Tá de carrão, tá de casão, tá de roupa boa, tá disso, daquilo, não significa bênção do Senhor. Porque se fosse por isso, o ímpio não enricava. Sabe, queridos? Prosperidade verdadeira da parte de Deus é aquela que vem com a bênção do Senhor. Porque Provérbio vai dizer que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dor. Então tem muita gente que vai sendo abençoada, de repente, puf, cai. Aí cai realmente na prisão de Pedro, né? Então, irmão, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Tem algumas sinalizações, nós temos que ser catalisador. Onde é que Jesus está sinalizando? É ali, vou catalisar. O que Jesus está falando? É aqui, eu vou ouvir e guardar no meu coração. Irmãos, é muita chave. Maria, se você for ler capítulo 1 e 2 de Lucas, vai dizer que quando Simão, quando fulano, quando Cicrano falava de Jesus, a Bíblia diz que ela guardava aquilo no coração, porque tipo assim, eu tô grávida, o menino é meu filho, o anjo apareceu, foi pra mim, e tem esse monte de gente aí falando essas coisas a respeito do meu projeto, a respeito do que o Senhor me entregou. E eu não sabia de nada dessas coisas, mas a Bíblia diz que ela catava, ouvia tudo e guardava no coração. Porque ela guardando no coração, ela entendia melhor aquilo que o anjo só entregou pra ela. Que a única coisa que o anjo disse quando entregou para Maria foi: disse, pega o teu e eu quero te dizer que tua prima Isabel também tá, viu? Tchau, shalom. Mas Deus envia, irmãos, as pessoas para sinalizarem o caminho pra gente, para sinalizar que a gente não tá louca, para sinalizar que aquilo ali foi Deus que entregou, para sinalizar que aquilo ali é de Deus. Não foi o que aconteceu com Pedro? Pedro estava ali, o anjo estava lá. Ei, acorda, levanta, acorda, calça a sandália, bota a capa aí, vem comigo, vamos. E ele foi e obedeceu. Para ele era uma visão, para ele estar dormindo, para ele era um sonho, que ele deve ter dormido tanto, né, queridos? Mas ele acordou e foi. Porque Deus vai colocar dentro de mim, de ti, e ele vai dar diretrizes. Alguém vai chegar e dizer assim, esse aqui. Tu nem, ó, tá de boa aqui no lugar. Aí, de repente, alguém chega e solta uma chave. Aí tu diz, fulano não sabia disso. Porque o povo, José sabia que o anjo tinha visitado a Maria. Aí Maria disse, esse aqui estão falando do meu projeto, aqui do meu projeto. Então, meu projeto é certo. Meu projeto tá certo. Eu não tô louca, não. Tá tudo certo. Entendeu, queridos? Então, amadinha, é preciso a gente entender a visão, sabe? Entender a visão.
E Pedro, lá no final, ele entendeu: rapaz, isso aqui não é um sonho, não, isso aqui é real. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá nos irmãos. Porque o começo do capítulo diz que Tiago e Pedro foram presos. Tiago morto imediatamente. E Pedro ficou, queridos, preso para o dia seguinte. Pedro ficou preso para o dia seguinte. Quando Pedro ficou preso para o dia seguinte, a Bíblia está dizendo aqui, agora sim eu vou... Eita Deus fiel, agora sim eu vou entrar lá onde eu falei quando eu comecei a gravar a live. Quando Pedro e Tiago foram presos, que mataram Tiago, a igreja já foi para dentro de um quarto orar. A igreja já foi clamar ao Senhor. Tudo bem que a igreja já tinha uma vida fervente de oração. Porém, naquele momento havia um algo maior, porque 2 discípulos presos e um morto. E o outro guardado com 16 soldados para morrer no dia seguinte. E a Bíblia diz aqui no começo, vamos ler bem aqui. Aqui no começo é muito sério para você entender que Deus está contigo. Para você entender que Deus está contigo. Olha aqui o que diz. Vendo, na ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, entendeu? A intenção de Herodes, a intenção dos inimigos é nos destruir, mas ele não consegue. Veja bem, a intenção de Herodes era matá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 12 do livro de Atos, é muito sério. Diz o seguinte: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos sem fermento. Tendo-o prendido e lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de soldados, cada escolta de soldado, cada uma dá os 16 que eu falei. Entendeu, queridos? Herodes pretendia matá-los, julgando publicamente. Eita, vamos chegar no mistério agora. No versículo 5 diz o seguinte: Pedro, então, ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente a ele. Sabe por quê, queridos? Porque aqui vai dizer que Herodes, quando prendeu Tiago e mandou matar Tiago, Herodes percebeu que as pessoas se alegravam. Então, para continuar agradando os judeus, o que diz a Bíblia aqui? Ele continuou prendendo para maltratar. Ei, pode ter muita gente que esteja se alegrando com os Herodes que estão se levantando contra você. Pode que tenha muita gente se alegrando e pode que o Herodes que está te perseguindo esteja potencializando a guerra contra você por ver que os teus amigos, que vizinhos, que colegas de trabalho, que familiares se alegram com a tua derrota, entendeu? Eles podem potencializar isso por ver que estão se alegrando. Rapaz, eu estou perseguindo a Rebeca e está funcionando, então eu vou continuar. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. Pode que o Herodes não seja uma pessoa física. Pode que os judeus que Herodes queria alegrar não seja uma pessoa física. Talvez o teu Herodes é o teu emocional. Talvez o teu Herodes que está te perseguindo seja, querido, exatamente a tua vontade de vencer. Sabe? Seja resistência espiritual na tua vida, seja oposição espiritual na tua vida. Aqui está dizendo que Herodes queria só maltratar. E ele viu que o povo gostava. Ele viu que as pessoas gostavam. Ele viu que as pessoas gostavam. Que os judeus estavam gostando. E muitas vezes, queridos, tem áreas na tua vida que você está alimentando, está se entristecendo. Tem áreas na tua vida que está te impedindo de vencer e as outras áreas estão se alegrando. Por quê? Se você entrar numa depressão, se você tiver com você um Herodes
chamado depressão, um Herodes chamado tristeza, um Herodes chamado decepção, sabe? Um Herodes chamado perca na sua vida, meu amado, minha amada. Você vai começar, queridos, a ter reações tristes e você vai começar a alegrar as outras áreas. Aí você não tem mais vontade de tomar banho, que é essencial. Você não quer mais lavar o cabelo, arrumar o cabelo. Você não quer mais ir ao culto. Você não quer mais ver aquelas amizades que você tinha. Você não quer mais receber as pessoas em casa como você queria. Então, o teu Herodes, tristeza, depressão, vai começar a entender que funciona. Sabe, querido? Vai começar a entender que funciona. Olha, se a gente continuar bem aqui, ela vai continuar triste, ela vai continuar depressiva, ela vai continuar sem comer, ela vai continuar mal-humorada. Daqui a pouco ela vai começar a perder uma coisa aqui, a perder outra ali, a perder outra ali. Daqui a pouco tem uma sequência de perca e uma sequência de coisas, querido, sabia? Na vida de Pedro era tudo físico. A batalha espiritual, porém física. No meu caso e no seu caso, pode ser físico e emocional, pode ser só emocional. Entendeu? Então você tem que ver qual é o Herodes que está te perseguindo, qual é a tristeza que está te perseguindo, qual é a decepção que está te perseguindo, qual é o medo que está te perseguindo, sabe? Qual é a perca que está te perseguindo. Porque se você der cabo do Herodes, as outras pessoas não vão mais se alegrar. O Herodes vai perder a força, a perca, a tristeza e a dor vai perder a força quando você resolver tomar um banho, sacudir a poeira, arrumar o cabelo. Ah, mas não tenho dinheiro para arrumar a unha. Corta a unha bem cortadinha, toma um banho, lava o cabelo, nem que seja com sabão, veste uma roupa, entendeu? E sai. Quando você resolver fazer isso, as coisas vão mudar. Por quê? Porque ainda que você ache que ainda não é real, sabe? Porque Pedro, irmãos, e tem uma chave que eu vou falar isso aqui e vou voltar lá para a chave. Então, quando o anjo chegou, Pedro não entendia muito bem o que estava acontecendo não, mas ele foi. Então, nessa tarde, tu pode estar como Pedro, como uma visão, tu pode não estar entendendo. Nessa tarde não, nessa meio-dia. E nesse meio-dia, Jesus está passando na tua Samaria. Recebe essa palavra, porque Jesus está passando na tua Samaria, te dando água de beber e água que jorra do poço do dom de Deus. Está lá em João 4. João 4 diz que ao meio-dia o Senhor passou na Samaria daquela mulher e mudou a história daquela mulher. Deu para ela o dom de beber água que sai do trono, como você está bebendo nessa meio-dia. Entendeu, querido? Então, e Pedro levantou e foi. Então, nessa meio-dia, tu pode até não estar entendendo o que está acontecendo. Tu pode para ti ser só uma visão. Tu está tão cambaleada que tu não consegue levantar direito, mas vai. Mas vai. Mas vai. Mas vai. Quando chegar lá no meio do caminho, você vai entender, nossa, o tanto que eu não já avancei, o tanto de cadeias que não ficou para trás, o tanto de grilhões que não ficou para trás, cadê as 4 guarnições, os 16 soldados que estavam me guardando, cadê o Herodes da tristeza, cadê o Herodes da perca, cadê a Herodes da mágoa, do ressentimento, da dor, cadê? Ficou tudo para trás, você já está lá saindo do portão. E olha, não tem medo de ir, não. Não tenha medo de avançar, não. Sabe por quê? Porque quando você avançar, o anjo vai contigo. Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Querido, Deus não abandona eu e você na nossa jornada. Sabe? Quem tenta convencer a gente de que Deus não está conosco é Satanás. Então, não desista da sua jornada, porque Deus nunca vai desistir de você, Deus nunca vai desistir de mim. O propósito que Deus entregou na tua vida é teu, Ele não vai dar para ninguém. Você não vai perder o chamado, você não vai perder o propósito, você não vai perder a porta que Deus abriu, você não vai perder nada, porque Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar, Ele vai te tirar dessa prisão, Ele vai te soltar te libertar, te livrar dessas 4 guarnições e Ele vai caminhar contigo, Ele vai caminhar contigo. Agora, quando chegar lá na frente, que você estiver totalmente curada, totalmente liberta, adulta, aí sim, tu vai seguir o teu caminho, que é como está dizendo aqui. Quando ele, antes de sair da prisão, era uma visão. Da metade por fim, ele já estava
Não, isso aqui é real. E o anjo ainda caminhou um pouco com ele. O anjo ainda caminhou um pouco com ele. O anjo vai caminhar contigo. E Pedro, a Bíblia diz que ele foi, digamos que até o meio de uma rua. Aqui está dizendo que é um longo caminho. Vamos ver, irmão? Vamos ver. É bom a gente ler e ir testificando, né? Olha só, tendo saído, caminhou ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou. Tá aqui, ó, no versículo 10 do capítulo 12 de Atos. Tá muito claro. Caminhou um caminho longo. Então, esse caminho longo, irmão, é o tempo suficiente para Pedro se levantar, para Pedro entender que não era uma visão, para Pedro entender que ele estava liberto, para Pedro entender que era o agir de Deus na vida dele, para Pedro entender que era a resposta de oração dos irmãos, para Pedro entender que era Deus. Porque muitas vezes, irmão, a gente pega uma lapada dessa e a gente acha, não, Deus não está nesse negócio, não. Tô preso, 4 saudades aqui. O cara quer me matar amanhã de manhã. Deus não tá no negócio, não. Tá. Sabe, irmãos? Tem muita gente que se dispõe a desistir por achar e por pensar que porque passa por lutas, Deus não tá no negócio. Tá. Faz parte. É duro, mas faz parte. Não, Deus não tá no negócio, não. Isso aqui não é de Deus, não. Porque se for, é um evangelho, uma maldita de uma hipergraça que é pregada, queridos, que se tiver algum problema, não é de Deus. Eu não conheço nada disso aqui. Eu não conheço. Então, amados, o que eu digo para você? Deus está no negócio? Sim. E vai mandar o anjo para te tirar disso? Sim. E vai caminhar uma longa estrada contigo? Vai, porque aqui está dizendo, caminhou por uma longa rua, vai caminhar por um longo tempo, vai caminhar até necessário, até tua força estar renovada, restaurada, restituída, até estar tudo bem, até você estar pronto para andar sozinho. Aí, e tem mais, ele não vai te amedrontar e dizer assim, olha, vou te falar uma coisa, viu? É só até hoje que eu vou ficar contigo, é só até hoje que eu vou te ouvir. Tá? Olha, se tu cair de novo, tu venha com esse papo pra cima de mim de novo, eu não vou mais ficar com o negócio de rei contigo e nem te ouvindo toda hora, perdendo meu tempo toda hora contigo, falando a mesma coisa toda hora contigo. Eu não vou fazer isso mais, não. É só até hoje, viu? A partir da manhã acabou-se. Não. Aqui tá dizendo que de repente o anjo deixou ele. Por que é de repente? Porque a gente está caminhando com Jesus e o Senhor está olhando as nossas reações, ações, atitude, crescimento. Deus está olhando para o nosso crescimento espiritual, emocional, o desenvolvimento humano. Irmãos, o desenvolvimento humano é tremendo. O desenvolvimento pessoal como é que se diz? Fugiu a palavra agora. Preciso, não é preciso, é uma necessidade, a palavra fugiu agora. É necessário, irmãos. É necessário o desenvolvimento pessoal, porque com você um desenvolvimento pessoal aguçado, as tuas emoções tratadas, queridos, para tu cair é difícil. Dificilmente você vai cair. E se cair, tu entendeu que foi só uma queda, tu levanta, sacode a poeira e vai. Então o anjo não vai sair assim da noite pro dia, tem uma longa caminhada, tá? E de repente, quando ele sair, quando ele entender que você tá bem. É quando você entender que você está com as emoções curadas, tratada, não tem mais mágoa, ressentimento, dor, que você está firme, está fortalecido, entendeu? É tipo assim, quando eu olhar para você, que eu ver que você está pronto, aí de repente... E sabe por que eu de repente também, querido? Porque a gente sabe que está caminhando com o anjo. A gente tem essa mania de quando tem alguém cuidando, alguém zelando, alguém, coitadinho, coitadinho, dando uma mamadeirinha. Aí a gente fica dependência emocional. Aí para Pedro não ficar lá, não vai, fica mais um pouquinho. De repente... Porque quando Pedro veio perceber que o anjo não estava mais, o anjo já tinha ido. Porque foi de repente ele veio, libertou. De repente ele foi. Foi de repente o anjo veio, de repente o anjo foi. Ei, fica ligado, de repente a benção vem. De repente o tratamento vem. De repente o anjo vai. Como de repente também a benção pode ir se você não prestar atenção.
Olha o tanto de chave, irmãos. Olha o tanto de chave. Olha o tanto de chave que Deus está entregando para a gente nessa meio-dia. Olha esse fluir, olha essa água que nós estamos bebendo da sala do trono. O dom de Deus. Só um pouquinho. Olha, querido, o dom de Deus. O dom da água viva que a gente está tomando nessa meio-dia. Aí a Bíblia diz que depois, aí entra a alegria de Rode, que nós já falamos lá sobre a alegria de Rode, né? Queridos, tem sempre alguém que vai se alegrar com a minha e com a tua vitória. Tem sempre alguém que vai ficar como Rode, atônita. Meu Deus, ela conseguiu, ela venceu, a ponto de ficar mudo. Porque quando o anjo sair, até isso a gente vai ficar curada. Porque assim, nossa, quantas vezes eu não já falei para as pessoas que estava tudo bem comigo e ninguém se alegrou comigo. Nossa, nossa, nossa. Mas aqui está dizendo, irmãos, Deus tem uma hold para mim e para você. Como você também tem que ser uma hold na vida de alguém. Da mesma forma que Deus tem pessoas que se alegram com a minha alegria, com a minha libertação, com a minha salvação, com as minhas vitórias, nós também devemos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Porque Rode era serva, estava na casa de Maria, mas fazia parte da igreja. Estava orando por Pedro também. Se alegrou também. Porque a alegria de Rode é um pacote completo. É se alegrar porque estava com os irmãos. É se alegrar porque estava vendo Deus responder a oração. E é se alegrar porque o irmão dela estava livre, estava solto. Tudo isso, nós vamos ter uma hold, tá? E só depois desse processo, querido, é que nós vamos seguir. Tá aqui, ó. No final do versículo 17 diz: então saiu e foi para outro lugar. Então saiu e subiu de nível espiritual. Então saiu e foi escrever o livro, né? Então saiu e botou sua clínica de psicanálise. Então saiu e foi para outro lugar cumprir o ministério. Então saiu e foi fazer aquilo que foi chamado para ser. Ó. Então saiu e foi chamado para fazer, para executar aquilo que foi chamado para fazer, irmãos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda tá saindo da boca de alguém que não queria sair da cama hoje de manhã. Irmãos, eu estou sendo muito transparente, vulnerável. Porque eu sei que tem pessoas que estão ouvindo e que vai ouvir depois, sabe, queridos? Que necessita ouvir. Que necessita entender que não está sozinho no barco. Não está sozinho no barco. Ah, é, irmã? Você quer dizer o que com isso, que não está sozinho no barco? Lembra da chave que eu falei? Que quando terminasse disso eu voltaria lá? Tá aqui, ó. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente, certo? O versículo 6 diz o seguinte: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com algemas, mas os sentinelas montavam guarda. Tipo, como é que você dorme? Como é que você dorme com 4 guardas aqui, 16 guardas olhando aqui pra tua cara? E existindo uma sentença de que amanhã de manhã tu vai morrer. Como é que dorme? Como é que dorme? Como é que descansa? É a certeza de que não está sozinho. É a certeza que a gente tem a quem eu estou servindo. O que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve, ó, ficará de pé a meu favor. Sabia, queridos? Foi isso.
Pedro descansou sim, por quê? Porque ele acreditou. Existe um Deus que está comigo em todos os momentos. Existe um Deus que eu vi subindo ao céu e que disse que estaria comigo todo dia. Então ele está comigo aqui nessa prisão. Ele está comigo aqui com essa sentença de morte. Ele está comigo aqui me guardando com esses soldados. E ele também está lá com um grupo de oração que está orando por mim. Ele entendeu que ele não estava sozinho, queridos. E muitas vezes as nossas adversidades são tão fortes como a de Pedro era forte. E olha só, queridos, nós estamos tão fragilizados que qualquer coisinha nos abate. Será que um de nós dormiria nos dias de hoje dentro de uma cadeia, tendo aqueles soldados todos de olho na gente, todo algemado, todo preso? Porque não estava só preso dentro de uma cela, ele estava preso ali, com mão presa, com pé preso e os caras lá, ó, olhando para ele. Com a sentença de morte de morrer no outro dia, a gente não descansa, irmãos. E Pedro descansou, porque ele entendeu que ele não estava sozinho. Ele entendeu que ele não estava sozinho. Nós precisamos entender que a igreja nunca foi abandonada pelo Pai. A igreja nunca foi abandonada pelo seu noivo. A igreja nunca foi abandonada pelo seu dono. A igreja nunca foi abençoada, aliás, nunca foi abandonada pelo grande eu sou. Ele continua sendo o grande eu sou, ele continua sendo Deus age. Esse é o dia que ele fez. Esse é o dia que ele fez. Todos os dias da nossa vida já está escrito diante dele, diz lá no Salmo 139, querida. Nós não estamos sozinhos, não. Nós não estamos sozinhos, não. Talvez você não tenha perto de você, ao seu lado, pessoas que estão orando por você, mas uma coisa é certa, tem outras pessoas que nem te conhecem que estão orando por ti. Por quê? Porque a igreja até hoje ora pela igreja. Eu oro por missionários, por pastores, por pessoas que estão lá na faixa de Gaza, que estão lá na Uganda, que estão lá nos países de alta perseguição. Eu nem sei quem são eles, mas eu sei que eles são meus irmãos. Eu não tenho o nome deles, mas eu sei que é a igreja. Eu não sei qual é o nome deles, mas eu sei que a Bíblia diz que tem uma pedra lá no céu com o nome deles, irmãos. Eu não sei quem eles são, mas eu sei que são meus irmãos. Eu não conheço eles, mas eu sei que eu vou me encontrar com eles na glória. Sabe, queridos? A igreja tem que ser igreja e é verdadeira. Eu não sei o nome desses irmãos que estão lá, mas eu oro por eles, eu boto meu joelho no pó e oro. Eu ando no meio da rua e oro, Senhor, essa hora deve ter algum pastor, deve ter algum missionário, deve ter alguma criança que não comeu, que está escondido nas cavernas, que está escondido no matagal, por causa do evangelho, irmãos. Eu oro no meio da rua, eu vou almoçar, eu vou abençoar a comida, eu oro por eles, porque eu posso ter o cafezinho que eu acabei de tomar, mas pode que nesse exato momento tenha um irmão lá na faixa de Gaza, lá na Palestina, ou muitas vezes até mesmo aqui no Brasil, que não tem o que comer, irmão. A gente tem que parar para pensar algumas coisas. Parar com muito mimimi. Ah, mas eu sou coitadinha, mas tu tem cama para dormir, ar-condicionado, ventilador, casa para morar, dinheiro para pagar aluguel, comida e roupa. E tem muito irmão que não tem. Tem muito irmão que não tem, irmão, e tá lá alegre, feliz, entendeu? Alegre, feliz, orando por mim e por ti, que estamos aqui com rem, com mimimi. Irmãos. Tem muita gente dessa forma. Então, queridos, nós não estamos sozinhos, não. Nós não estamos sozinhos. Eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você leia, releia, mastigue e peça ao Espírito Santo de Deus para ministrar no seu coração do que está em Atos 12. Porque se você for para a Bíblia de estudo pentecostal, você vai ver que muitas diretrizes, ou seja, muito estatuto, muita doutrina da igreja foi gerada aqui, ó. Foi gerada aqui em Atos 12. Muita coisa começou do Atos 12. No 11 começou o tempo de missões, quando Pedro foi para a casa de Cornélio, foi no 12. No 13 começa muita coisa. E, aliás, no 12, porque no 13 começa o chamado de Paulo, né? Então é preciso que nós entendamos alguma coisa como igreja. Mas por que, irmã, que você está falando tudo isso? Porque o dia de subir com ele virá.
o grande e temível dia chegará. O dia que a igreja irá, chegará. O dia do juízo final chegará. O dia do acerto de contas chegará. Entendeu? Aí, para finalizar, o final do capítulo, do versículo 17, diz que Pedro foi para outro lugar, certo? Só que o dia amanheceu. Aí, cadê o Pedro para matar? Né, queridos? O dia amanheceu. Cadê o Pedro para matar? Aí, aqui o versículo 18 diz o quê? De manhã não foi pequeno o alvoroço. Não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Não foi grande o alvoroço. Lembra que quando Pedro chegou na casa de Maria, mãe de Marco, ele disse: estou solto. O anjo apareceu, Deus respondeu, tá tudo solto, mas ó, se calem. Por quê? Porque o dia vai amanhecer, o alvoroço virá. Terão notícias. Não foi o que Pedro disse para os irmãos? Ó, tô livre, mas ó, porque o dia vai amanhecer, o alvoroço virá, e irão saber que eu não estou mais preso, aí vai vir um resultado. Sabe por quê, queridos? Porque o mal, o diabo, os seus companheiros vai saber da vitória do Senhor. Quem persegue a igreja hoje vai saber que a igreja do Senhor, quando chegar lá no inferno, vai saber a diferença entre o que serve e o que não serve. Vai ter notícias, sim, do rebuliço, do que Deus fez. Vai haver alvoroço, vai haver desespero quando disser assim: a igreja verdadeira é aquela. Aqueles são os irmãos verdadeiros que vivem em união, que oram uns pelos outros, e o Deus vivo e poderoso vem e responde às orações dele. Existe essa igreja na terra, sim. E todo mundo vai saber, todo olho verá e todo mundo saberá, queridos, que existe uma igreja na terra e que Jesus virá, que ele responde a oração do justo até hoje. Tem muita gente brincando com isso. Tem muita gente achando que o Senhor não respondeu a algumas coisas só porque ainda tem algumas prisões. Você está enganado, querido. Você está enganado. Quando Deus ficar de pé e falar, você vai ver o ribuliço, você vai ver o regaço. Volta para os pés do Senhor se tu está desviado, se reconcilia do Senhor, e se tu nunca serviu a Deus, corre para Jesus enquanto é tempo, que é o melhor que tu faz, porque vai acontecer, o ribuliço vai acontecer, como foi, e pode ser muito tarde a tua descoberta, pode ser que você venha descobrir muito tarde. Então o versículo 19 diz o seguinte: fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas. Ou seja, vai lá minuciosamente saber como foi, de que forma foi, como é que sabe? Foi o Papai do Céu. É sobrenatural, é inconfundível. Foi Deus. E aí, vai fazer o quê? Deus. Sabe, irmãos? O que eu aprendo aqui? Muitas ocasiões, você tem a oportunidade de se render diante de Deus por causa dos milagres feitos, liberados, e você não finge que não vê. Você ouve uma live como essa e muitas outras lives, você vai numa igreja, você vê na televisão, que hoje eu nem falo mais o presencial, já falo no online, que contagiou. Aí você vê Deus agindo, você vê Deus fazendo milagre, e tu, ó, nem aí. Porque era hora de se curvar, era hora de entender como é que Pedro saiu daqui assim, de forma sobrenatural. Então o Deus dele é forte. Irmãos, Faraó se curvou diante de José quando ele revelou o sonho. Tem uma notícia triste para ti, e boa, e uma boa. Nabucodonosor, meu Deus, era dado como cão em pessoa, se curvou diante do Deus de Daniel. Uma pergunta: por que ninguém está se curvando diante do teu Deus? Mas responde para ti mesmo: é tu e Deus. E você tem a oportunidade de fazer como Nabucodonosor, como Faraó e outros que se curvaram diante do Deus de José, de Daniel e de outros. Mas você também tem a oportunidade de se manter como Herodes. Se manter como Herodes. Por quê?
Porque quando ele fez a investigação entre os soldados que não tinham porquê, não tinha resposta, aqueles coitados não tinham como responder, a Bíblia diz o quê? Ele ordenou que fossem mortos. Ele ordenou que fosse executado, ou tipo assim, vocês são testemunho desse milagre? São, por nem testemunho vai ficar, porque eu vou mandar matar vocês. Tem gente, irmão, que quer matar os testemunhos. E o que é pior, até dentro da igreja. Tem pessoas que quando sabe que Deus mostrou alguma coisa, revelou alguma coisa, curou, livrou. Tem gente até dentro da igreja fazendo papel de Herodes, querendo matar os irmãos, querendo mandar executar para aquele milagre, para aquela bênção, para aquela vitória, para aquela alegria não seja espalhada. Tem irmão que não quer ser Rode, tem irmão que quer ser Herodes. Tem irmão que não quer se alegrar com a vitória, queridos, do outro irmão. Tem irmãos que não querem se alegrar com a vitória. Tem pessoas que não querem se alegrar com a vitória do outro. Tem pessoas que querem mandar executar, matar, abafar, destruir fulano, porque fulano foi abençoado. Tem pessoas assim, queridas. Tem pessoas assim. Infelizmente, tem Herodes dentro da igreja. Mas tem Nabucodonosor também, querido. Mas tem uma igreja que ora, sabe, querido? Não se preocupa não, só se cala quando a tua bênção chegar. Só se cala quando a tua bênção chegar. Porque ainda que investigar, como foi que ela conquistou? Como foi que ela seguiu? Como foi que ela se libertou? Não interessa. Deixa o ribuliço pra lá, sabe? Porque vai ter gente que vai perseguir sim, tanto dentro como fora da igreja. Vai querer matar, vai querer mandar executar. Mas eu vou terminar de ler aqui o capítulo para você entender tudo. Para você entender como vale a pena ser Rode, como vale a pena ser Pedro, como vale a pena entender que você não está sozinho, que você é a igreja, que o Senhor responde, que o Senhor não te abandona, que Ele segue contigo, que Ele vai ficar contigo, entendeu? Que vale a pena ficar calado, pelo menos no primeiro momento. Vale a pena. Por quê? Porque eu vou terminar bem aqui. Eu vou ler do 20 ao 25. São 5 versículos, eu vou ler aqui rapidinho. Diz o seguinte: Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Versículo 21. No dia marcado, Herodes no dia marcado, veja bem, Herodes, vestido em suas vestes reais, sentando-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Irmãos, quando Deus quer abater o inimigo, Ele eleva, sabe? Então, se o teu inimigo está crescendo, fica na tua, não fala nada não. Aí diz o seguinte: eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não do homem, visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente. Um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Em outras palavras, aliás, em outras traduções vai dizer que ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus, porque teve na frente dele a oportunidade de se render ao Pai. Teve, irmãos. Ele teve na presença dele, quando Pedro foi solto ali das prisões, não era para ter mandado executar os soldados, era para ter se rendido aos pés do Senhor. Porque o rei de Nínive, olha, Nínive era tão ruim que Jonas não queria ir para lá. Mas a Bíblia diz que era 3 dias para percorrer Nínive. Em um dia, só foi um pouquinho da viagem. A Bíblia diz que o rei de Nínive, todo o povo, se voltou para Deus. E Herodes não. Ele teve a oportunidade. Ei, acorda para ver se tu não está tendo a oportunidade de estar com o Senhor e você está desprezando. Porque aqui está dizendo que o anjo feriu Herodes. O anjo libertou Pedro. O anjo
feriu Herodes. Ah, tu quer entender como foi que eu libertei Pedro? Pois eu vou te mostrar. Foi o anjo. Foi o anjo. Foi meu dedo. Foi eu que fiz. Não queira saber o agir de Deus, amado, na sua vida de forma errada, não. Não queira, não. E para surpresa de todos, olha o que está escrito nos 2 últimos versículos do livro do capítulo de Atos. O 24 e 25 diz: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Não pensa que a tua perseguição, se você é um Herodes, se você é um perseguidor, não pense você que você vai calar a boca da igreja, que você não vai. Não pense você que você vai se dar bem querendo matar os soldados, que você não vai. Não pense você porque você matou o Tiago e os judeus estão se alegrando com o que tu está fazendo com o povo de Deus, tá te alegrando que vai ficar tudo bem. Não, você vai pagar. Vai morrer comido de bicho e a palavra vai continuar sendo pregada. O evangelho vai continuar sendo pregada. Tudo vai continuar acontecendo, porque quem entra na presença de Deus é abatido. A Bíblia diz, ele dá graça ao humilde e abate o orgulhoso. Tá entendendo? E no 25 diz, tendo terminado sua missão... Ah, mas aqui já é outra coisa. Até o 24, queridos. Até o 24. Então, amadinha de Jesus, passa um café. Eu costumo dizer isso, né? Passa um café, pega a tua Bíblia, chama o Espírito Santo para sentar pertinho de ti. Abre Atos capítulo 12, lê, medita, mastiga, para ver em que posição você está, para ver qual é a tua necessidade. Se você é uma Rode, se você é um Pedro, se você é um anjo, se você é Herodes, se você é a igreja, como é que tá as tuas emoções, como é que tá o teu entendimento. Porque independente de qualquer coisa, querido, a igreja vai continuar de pé. Independente de qualquer coisa, o povo de Deus vai continuar vencendo, vai continuar avançando, vai continuar conquistando. Independente de qualquer coisa, a igreja vai continuar o quê? Como foi que Pedro fez? Indo para outro lugar. A gente passa por dificuldade, a gente passa por prisões, a gente passa por momentos difíceis, de perca, de luto, de dor, de depressão, de tristeza, sabe o que for, mas Deus envia a igreja para orar, Deus envia um arroz que se alegra com a gente, Deus envia o entendimento que Pedro diz, Deus envia a gratidão, aqui tem algumas chaves, alegria, gratidão, a igreja descansa no Senhor, nós confiamos no Senhor, e no final a gente vê o que Deus fez com Herodes. Ele matou os testemunhos do milagre de Deus, matou. Aí o anjo veio, fez ele morrer com medo de bicho, porque teve a oportunidade de dar glória a Deus e não deu. Então, querida, aqui é um livro completo. Dá um livro. Dá um capítulo de um livro. Por quê, queridos? Porque aqui está te ensinando a ser e a não ser. Aqui está te mostrando o caminho de quem é e de quem não é. Aqui está mostrando as consequências de ser e não ser, de obedecer e não obedecer, de ouvir e não ouvir. Está tudo aqui, irmãos. Depois de uma tarde mastigando o Atos 12, eu tenho certeza que das duas, ou verdadeiramente tu vai ser igreja, ou verdadeiramente tu vai ser Herodes. Mas eu espero que nessa tarde você saia daqui verdadeiramente como igreja. Que você saia daqui verdadeiramente dando glória a Deus. Se alegrando no Senhor, dando glória a Deus, crendo que Deus está respondendo o teu milagre, crendo que tem uma igreja orando por você, crendo que existe uma roda, crendo que tem o tempo de calar a boca, de guardar os teus milagres. Deus vai colocar uma roda na tua vida, que vai ter um ribuliço. E outra coisa, irmão, lá estava tendo um ribuliço todo, conta, não conta, não foi, estava todo mundo bem aqui calado. Eu sei o que foi. Pedro está longe, aqui foi resolvido, e agora nós vamos partir para a nova bênção, deixa morrer para lá, deixa o ribuliço para lá, e pronto. Tem coisa, irmão, que tu vai ter que deixar para lá. Olha outra chave, irmão, olha outra chave. Se der lugar, o Espírito Santo age. Olha aí, olha aí. Olha aí porque que Pedro disse.
Porque tem coisa, irmão, que é só nós mesmo. Deixa o outro pra lá. Vai ter o ribuliço? Tem, deixa pra lá. Tu é que tem que saber o que Deus te deu. Tu é que tem que saber a bênção que foi liberada. Tu é que tem que saber qual é o outro lugar que tu tem que ir. Porque Pedro, quando disse, estou aqui, ele foi para outro lugar, ele sabia para onde ele ia. É eu e você que tem que saber para onde nós vamos. É eu e você que tem que saber que tem uma igreja, que nós somos igreja, que tem uma igreja verdadeira, que tem hold, que tem descanso no Senhor, que tem anjo para vir nos dar vitória, entendeu? É a gente tem que entender o momento certo de calar e de falar. É a gente que tem que entender, é a gente que tem que estar com esse manual aqui no coração, irmãos. É a gente que tem que fazer isso. E deixa para lá. Não, mas como foi? Ninguém sabe. E como foi? Não sei. Quem viu? Ninguém. Como foi? Não sei. Só sei que tá lá o milagre acontecendo. Sei que tá lá o Pedro andando. Sei que tá lá a igreja pregando. Porque aqui tá dizendo o quê? Aqui tá dizendo o quê? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. A crescer e a espalhar-se. Nada impede o que Deus tem na vida da igreja. Nada impede, nada impede, nada impede. Continuava crescendo, continuava a se espalhar, como está até hoje, e vai continuar até Jesus voltar. O que a gente tem que tomar essa posição. Amém? Daqui eu espero que o Senhor te leve a um outro nível de espiritualidade, de profundidade, de conhecimento, de fé e de esperança, de descanso no Senhor. E Deus vai te dar vitória. Aqui, daqui para frente, o anjo vai desligar a live e você vai seguir para um outro lugar, mas o Senhor vai contigo. Tá bom, queridos? Deus te abençoe. Shalom.